Hoje é o último dia da nossa semana do CCSA, que está sendo uma semana muito rica, com bastante apresentações. Vocês estão vendo bastante coisa interessante. Sou o professor José Geraldo e estou aqui hoje para fazer a moderação da palestra do Ivo. O Ivo é um designer, é um empreendedor, ele é fundador da ONG Design Possível, das startups Cipópolis e Data Máquina, né? E das cooperativas Ideário e Juro Sustentável. Então, ele vai fazer uma palestra bastante interessante. No final, quem tiver alguma pergunta, vocês podem passar e a gente vai fazer para eles, tá bom? Vamos receber o Ivo com bastante carinho. Obrigado pelo carinho, José Geraldo. Amanda aí também pelo cuidado. Eu vou contar um pouco para vocês sobre startup, inovação aplicada e city techs, mas vou fazer um disclaimer inicial. Assim, a gente está dentro de uma universidade, tudo que eu vou falar aqui é muito mais fruto da minha vivência do que conceito, teoria, livro. Isso eu vou deixar para o José Geraldo, para os professores de vocês do CCSA. Eu vou contar causos para vocês, tá? Então, levem com essa ponderação aquilo que eu vou colocar. Talvez, em algum momento, tenha algum conflito com o que vocês aprendem no dia a dia. Paciência, assim, coisas da vida. Então, eu sou designer, como o José Geraldo falou, e eu, no começo, fazia coisas assim. Ventilador, cadeira, almofada, peças de vidro. Então, trabalhei bastante tempo na indústria, fazendo coisas que designers fazem, né? Tipo, na época, não chamava nem de designer, era desenhista industrial. Mas era isso. E sempre me incomodava muito essa questão de centro e periferia, de descarte, o lado de lá do Rio. Eu sou da periferia de São Paulo, assim, então tenho esse questionamento e essa indagação constante de o que fazer para reduzir essas distâncias, reduzir desigualdade, reduzir dificuldade entre as pessoas. Então, cedo eu comecei a entender que o design estava no caminho errado, que aquilo que eu fazia como designer estava, em muitos casos, ampliando a distância que existia. Eu, como designer, estava e via que a maior parte dos outros perdidos. Então, sustentabilidade era uma palavra distante, ninguém falava de inclusão. Então, assim, para resumir, não sabia o que fazer e como avançar nesse sentido. E aí, nessa direção, eu construí uma ferramenta para mudar essa realidade. E aí comecei a aplicar o design como ferramenta de transformação social. E isso culminou em construir uma ONG, que é um negócio não usual, né? Então, se construir uma ONG para tentar mudar dinamicamente, né, como um negócio a realidade, não é normalmente o melhor caminho. As pessoas costumam ganhar dinheiro e depois doar dinheiro, incentivar ações. Eu, no começo da carreira, sem recurso, acabei construindo um projeto social. E acho que o que me facilitou isso é um poder de persuasão grande. Então, juntei muita gente que também estava perdido como eu. Então, alguém está perdido? Tem alguém que já esteve perdido ou está perdido? Não? Vocês são de uma outra realidade, né? Vocês já nasceram encontrados. Assim, nossa, demorei muito. E encontrei muita gente perdida. Então, se alguém, por acaso, está perdido, não é um problema. Tem chance, ao longo da vida, de você se encontrar. Às vezes, não é o seu curso inicial, às vezes, não é o que você está fazendo, às vezes, é alguma coisa que você vai encontrar no final ou no meio da sua jornada e tem que ter tranquilidade, porque tudo bem. Muita gente com quem eu trabalhei me ajudou a construir coisas muito bacanas, cooperação internacional com pessoas de outros países. Então, eu organizei idas e vindas para Itália, para Estados Unidos, trazendo produtos, vendendo coisas, trazendo designers, levando designers, organizando o que parecia para mim na época impensado, que era a maior exposição de design no mundo acontece na Itália, o Salão do Móvel de Milão. Eu levava coisas daqui, da periferia, para vender lá, no Salão do Móvel de Milão. O que parecia estranho, porque era difícil até para as indústrias daqui, a gente conseguia driblando, hackeando, dando volta no que o sistema apresentava para a gente. Fiz bastante coisa que tinha cunho social, né? Assim, móvel temporário para desabrigado. Então, como colocar de pé soluções ágeis, como os móveis de papelão, por exemplo, para situações de calamidade. E olha que, naquela época, a dimensão do que a gente tinha de calamidade não é o que a gente tem hoje. Hoje, essas ações ainda seriam mais úteis e a gente faria mais coisas nesse sentido. E aí essas experiências foram me abrindo portas que, para um recém-formado,
eram inusitadas. Então, organizar uma exposição na Oca, participar de espaços vamos dizer, de prestígio assim, da cidade ou do país, simplesmente porque eu estava fazendo coisas que eram ousadas ou acreditando em soluções, em oportunidades que não estavam escritas, né? Então, simplesmente porque eu estava perdido, eu não sabia direito o que fazer e ia tentando coisas diferentes. Trabalhei bastante tempo fazendo isso. Eu vou mostrar alguns produtos que são feitos com técnicas de comunidades carentes, e usando resíduos, né? Como, por exemplo, esses banners de painel publicitário que estão colocados aqui, ou resto de tecido, e que eram comercializados em grandes lojas, ou em feiras especializadas para venda de produtos no atacado, que apareciam em revistas, ou até que a gente conseguiu articular com grandes redes, assim. Então, projetos que geraram muito recurso para a comunidade, vindo de empresas grandes, que acreditavam que era possível juntar esse diferencial da questão social ou do impacto com design, e que isso poderia trazer, por exemplo, nesse caso, exclusividade. Esse projeto com a Mastercard foi feito para o Roteiro do Bom Prato, que são pequenos restaurantes, mas de chefes muito renomados. E esses caras não conseguem colocar material publicitário comum, né, aquele tipo de acrílico normal, num lugar que é exclusivo. Porque o cara que é dono daquele lugar, ele não quer deixar entrar aquilo. O restaurante dele é feito com cuidado e tem exclusividade. Mas quando a gente traz um produto que tem uma história, que você conta que vem de uma comunidade, que é de material renovável, que o produto em si tem um ciclo sustentável, você rompe essa barreira e consegue dar acesso a oportunidades e a espaços que você não daria antes. Seja para quem está na periferia, seja para quem, como no caso da empresa, está querendo entrar com a marca. Tudo bem? Vocês estão meio quietos. Estão entendendo alguma coisa? Estou falando muito rápido? Beleza. Então, assim, diferentes tipos de produto, junta, coisas não usuais, e aí eu fui construindo uma imagem em relação a isso ligada ao design. Eu aprendi, nesse momento, que tecnologia era muito mais do que o celular ou o computador. E aí uma das coisas mais legais assim, que eu acho que eu fiz foi entrar no Banco de Tecnologias Sociais da Fundação Banco do Brasil. Vocês já ouviram falar disso? Cara, isso aqui é o que eu queria... Sabe passar a palavra? A palavra de hoje de tecnologia é essa aqui. Então, assiste aqui um pouquinho. O Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social chega à sua 10ª edição. No total, foram certificadas 1.400 iniciativas e soluções que contribuíram para o desenvolvimento social do país. Tecnologia social compreende produtos, técnicas ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a comunidade que representem efetivas soluções de transformação social. Reconhecendo a importância dessas iniciativas para a transformação social do nosso país, que a Fundação Banco do Brasil criou o Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social para reconhecer e disseminar o valor que elas têm. Legal. Acho que isso aqui é o suficiente para vocês se convencerem. Quem quiser depois dar uma olhadinha assim, mas tecnologia é uma coisa que vai muito além daquilo que a gente normalmente compreende, né? A gente acha que tecnologia está, sei lá, ou no celular, ou no código, ou naquilo que a gente está fazendo, mas é muito mais engenhoso e pode ser muito mais impactante se for também social, se for político, se envolver outras atribuições que muitas vezes não estão tão claras. Eu estou falando isso para vocês porque eu demorei muito tempo para descobrir isso. Eu também achava que tecnologia era computador, assim. Então, depois de construir essa jornada, eu entendi que cara, eu também fazia tecnologia, me pareceu incrível. Mesmo sendo um designer, eu podia fazer coisas muito loucas. E o que eu fazia dentro dessa área de social também começou a aparecer um teto para mim, assim, coisas que eu não conseguia superar, dificuldades que eu comecei a bater. Então, eu aprendi mais uma rodada de coisas que cara, é difícil superar barreiras do próprio sistema. Então, tipo, as comunidades estavam em regiões carentes e não era, eu conseguia remediar algumas coisas, mas eu não ia resolver aquilo, né?
tipo, a diferença de partida, né, da periferia para o centro é muito grande entre as pessoas, entre os espaços. Enfim, isso é uma coisa que não dá para transpor só desenvolvendo o produto. E muito menos você vai resolver isso como designer. Então, eu falei, bom, beleza, eu preciso de outras ferramentas, vou tentar aprender outras coisas, vou para um outro lugar. Nessa época, eu encontrei amigos meus que eram pesquisadores, assim, que trabalhavam com tecnologia mais dentro da universidade, como muitos dos professores de vocês aqui. E aí, esses caras me convidaram para empreender usando essas tecnologias. E aí, eu construí a minha primeira startup, chamada Cipópolis. Então, esses caras, muitos deles tinham feito doutorado fora, estavam voltando para o Brasil, eles tinham ido para a França, para a Itália, estavam voltando para o Brasil, trazendo algumas tecnologias que eles tinham aprendido e tentando causar impacto, né, fazer coisas para a cidade. E aí eles achavam que eu estava causando impacto, que eu fazia coisas legais, eles não tinham design, eles precisavam, eles achavam que era importante essa coisa da interface. Eu não entendia nada de interface, mas eu entendia de impacto. Eu falei, eu vou me jogar nessa daí para ver no que isso vai dar. Tem um videozinho que conta melhor do que eu o que é a Cipópolis, tá? Vou passar ele também, e aí depois mostro um pouco dos projetos. Particularmente, não teve a capacidade de investimento em infraestrutura que outros países tiveram. Então, nós temos uma massa veicular enorme, com uma infraestrutura terrivelmente pobre. E temos carências institucionais também. Esse desafio se resolve com infraestrutura, tradicionalmente, mas é preciso, hoje em dia, ter tecnologia. Se você não tiver tecnologia de ponta e ferramentas com informações que te permitam tomar as decisões e fazer a gestão do sistema, você perde capacidade, você fica improdutivo, o sistema fica ineficiente, mais caro e mais desconfortável e demorado para as pessoas. Cipópolis é uma startup, né, criada com um desejo de transformar a realidade. Olha que barba de responsa, hein? E nosso objetivo, desde sempre e continua até hoje, é melhorar a experiência de uso do transporte público. Que ele seja eficiente, te leve para onde você quer, num tempo razoável, com uma qualidade boa. Eles fizeram um produto espetacular. Eles conseguiram pegar os dados do GPS dos ônibus, dados que foram abertos à população, então podem ser usados por qualquer outra startup. E com esses dados, eles geraram produtos tanto para o governo como para o cidadão. O objetivo é dar suporte para a tomada de decisão em diferentes níveis. A gente pega aquelas grandes massas de dados e de informações que hoje estão pulverizadas, distribuídas, e consolida elas, tornando elas fáceis, ágeis. A gente tem basicamente dois produtos, né, que são os principais. Um com foco no gestor público, que é um painel que faz uma análise de dados de mobilidade. Então, a partir do posicionamento dos ônibus, a gente consegue calcular as velocidades médias dos ônibus na cidade, entender pontos de gargalo do transporte público. E a gente tem uma outra ferramenta que é voltada ao usuário frequente de transporte público, mas que ainda ele não tem claro para ele a hora que o ônibus vai passar. Então, a gente tem um aplicativo que mostra para ele os próximos ônibus que vão passar, quanto tempo ele vai levar até o destino. Empoderar o usuário com informações. Ou seja, o usuário hoje é capaz de fiscalizar o funcionamento da linha. E nós, como autoridades, fazemos a mesma coisa. São infinitas as possibilidades da tecnologia para a gestão. E cada vez mais isso vai ser assim. E a gente tem uma crise fiscal. Os governos não têm mais dinheiro, né? A gente tem que aprender a fazer mais com menos. Então, a inovação é o caminho para você sair dessa imobilidade. É uma economia nova, é o compartilhamento que vem vindo com toda a força do mundo. E aí eu acho que a Cipópolis ela tem um papel muito importante. Como ela não tem preconceitos estabelecidos, ela tem um olhar que renova.
Legal. Então, vocês entenderam, né? Transporte público, mobilidade urbana, a gente começou a trabalhar com governo, assim, né? Tentando ajudar, dar suporte, dar ferramenta, dar informação para o gestor público tomar decisões melhores, assim. Alguém aqui pega ônibus? Legal. Hoje até tem bastante aplicativo. Quem usa aplicativo? Legal. Nessa época não tinha quase nada, assim, não tinha nem informação disponível. E a coisa mais irritante quando a gente vai pegar ônibus é não saber se o ônibus vai chegar, né? Tipo, porque às vezes você chega lá e ele já passou e aí vai demorar um puta tempo, ou às vezes você chega lá e ele pega o ônibus e já vai direto, assim. E não saber faz com que você podia ficar 10 minutos mais na cama, você podia ter almoçado com alguém, ou tomado café com a sua filha. Então, tipo, a informação muda o jogo da mobilidade e muda a maneira com que a gente se relaciona com o transporte público e com a cidade. E, no fim, a gente usa, sei lá, outro meio de transporte, ou a gente escolhe o meio de transporte que é mais consistente para a gente, que a gente tem mais controle. Então, a informação faz toda a diferença. Nessa época, a gente tinha recém tido grandes manifestações por conta dos 10 centavos lá do transporte público. Então, tinha um movimento de dar mais visibilidade e mais informação para as pessoas. Então, acho que vocês devem ter acompanhado, né? Vocês deviam ter uns 10 anos, talvez, não sei, por aí. Mas acho que vocês devem ter ouvido desse movimento de, sei lá, trazer mais qualidade para o que estava sendo oferecido para a cidade. E a gente começou a notar também que essas pessoas estavam organizadas já para fazer isso. Então, tinha uma rede de colaboração já, tipo, as pessoas avisavam no ponto. Cada um que chegava perguntava e o outro contava se o ônibus já tinha passado ou não, sabe? Já tinha meio um movimento de se ajudar, mas não tinha plataforma para ajudar. Não tinha aplicativo, não tinha ferramenta para ajudar. E foi um pouco isso que a gente ajudou a construir. Por outro lado, o poder público queria fazer coisas e não tinha ferramenta para tomar essa decisão. Os caras tinham GPS há 10 anos em todos os ônibus e não sabiam o que fazer com aquilo. Porque era um volume de dados tão grande, era tão difícil fazer conta para extrair e identificar quais eram os problemas, que eles não conseguiam usar. Então, a gente conseguiu desenvolver ferramentas tanto para a população, para melhorar essa experiência, quanto para o governo. Uma coisa importante para a gente foi descobrir que esse era um problema grande. Então, quando a gente olha para negócios de impacto, né, e aí pode ser uma ONG, mas eu estou falando de uma startup aqui. Uma startup precisa ter um negócio grande, precisa ter um grande problema para resolver, porque é isso que garante que ela entregue valor depois lá no final. E aí, a gente usou uma estratégia muito boa, que a gente já era meio velho, então não tinha aquela coisa de startup, piscina de bolinha, tomar cerveja. Então, a gente começou a olhar como a gente podia fazer para crescer sem precisar ficar tomando dinheiro de investidor. Porque, vou contar para vocês, mas investidor é o cara que vira o seu chefe. Então, você está fugindo de ter um chefe, na hora que você recebe investimento, você acabou de ganhar um chefe. E aí a gente começou a pegar fomento público. Cara, e está cheio. Com a Cipópolis, eu peguei um PIP Fase 1, que é um programa de investimento para pequenas empresas. Sabe quanto o governo de São Paulo dá se você tiver uma boa ideia e quiser implementar uma solução? R$300 mil. Aí tem PIP Fase 2, sabe quanto o governo dá? R$1 milhão. Se você conseguir comprovar, mostrar capacidade, escrever um projeto. E eu ainda peguei um Fase 3 com mais R$1,5 milhão. Então, ao invés de pegar dinheiro, né, tipo, eu fui hackeando o processo, ao invés de pegar dinheiro de um investidor e estar comprometido com uma coisa que depois eu ia ter que transformar para entregar resultado para ele, eu me mantive fiel àquilo que eu queria fazer e fui buscando recurso de outras fontes. Então, procurem isso, porque eu acho que isso pode ajudar vocês depois para frente a empreender. E a Cipópolis acabou virando uma empresa que entregava soluções para o operador também, então, para o passageiro, para a empresa, e desenvolveu uma série de soluções de predição, usando ferramentas de Big Data, usando Machine Learning, funcionava em mobile, funciona em computador, né? E aí, sei lá, tem um pouco de respostas para isso aqui, contando um pouco o que a gente fazia e dando um pouco de visibilidade. Eu não vou me ater muito a isso, porque acho que isso não é interessante para vocês. Mas tem painéis públicos, painéis privados, coisas que falam sobre emissão de CO2 e impacto da eletrificação, assim. Então, você vê soluções para passageiros, como é o caso dos aplicativos. A gente explorou tudo o que a gente podia, entregando soluções para as diferentes pontas, assim. Eu cheguei até um desse, eu acho que aqui, viu, no Mackenzie, se eu não me engano. A gente tinha painéis nas empresas, porque essa dificuldade que a gente tem no ponto de ônibus, as empresas também têm. E as indústrias, nos lugares onde tem muita violência, tinha um problema que é
que as pessoas eram assaltadas no ponto de ônibus. Sai todo mundo no mesmo horário, vai para o ponto de ônibus ali na beira da rodovia, os caras passam de moto e roubam todo mundo. Aí a gente entregava painéis desse para as empresas. O que as empresas faziam? Construíam uma espécie de... Como chama aquele negócio no aeroporto? De sala de espera. E aí as pessoas ficavam lá dentro, e na hora que estava faltando 30 segundos para o ônibus chegar, eles saíam e iam para o ponto. E aí diminuía a exposição, as pessoas não passavam frio, ficavam vendo TV, carregavam o celular. Era outra experiência de transporte. Qualidade de vida, é isso mesmo. Então, enfim, e aí a gente entendeu que o próprio operador, né, a empresa de ônibus também precisava de informação, a gente apoiou projetos de eletrificação. Se eu olhar para a jornada que a gente teve, a gente fundou em 2014, fez uma aceleração no Startup Farm, a gente construiu o primeiro produto em 2015, a gente escreveu um caderno técnico sobre Big Data para a NTP, a gente foi um dos vencedores do Demo Day, lá do Mobilab, que era o laboratório de inovação em mobilidade da Prefeitura de São Paulo, ganhou um projeto de monitoramento do Banco Mundial. Em 2018, a gente apareceu entre as 6 empresas mais quentes. Aí a gente começou a fechar vários projetos com governo, ONG ligado ao governo. Aí, em 2019, a gente vendeu. Então, em 2019, depois de ter construído uma jornada e ter participado de muito projeto, captado recursos, né, eu mesmo entendi que, cara, não era mais esse caminho. Porque a empresa estava virando uma empresa de verdade. E eu descobri que eu sou o cara que entra quando o mato está alto, sabe? Quando não tem nada construído, não tem nada. Eu sou esse cara. Quando a empresa começa a ficar precisa e ela já descobriu aquilo que precisava descobrir, quando o negócio já está recorrente, eu sou o cara que atrapalha mais do que ajuda. Como vocês podem ver, eu continuo perdido. Então, aconteceu da gente vender em 2019, foi uma sorte, assim, porque foi um pouquinho antes da pandemia. Essa empresa grande de infraestrutura em tecnologia chamada Green4T já fornecia soluções para o governo e estava buscando startups para ampliar o portfólio dela. Dos meus sócios, 2 ou 3 ficaram por um tempo, os outros saíram, um comprou um avião, eu fui empreender outra empresa. E aprendi mais um tanto nessa jornada. É difícil vender para o governo. Cara, as vendas mais difíceis que eu fiz foram as vendas para o governo. E aí eu me prometi que na próxima eu não ia trabalhar para o governo. Apesar de ter gerado bastante impacto e ter vontade de continuar mudando, né, transformando, não era através do governo que eu queria fazer. Grandes empresas eram ainda mais difíceis, né? Esse processo de gestão na transição, quando a gente vendeu a empresa, foi muito duro para mim. Mas aí eu me descobri como designer sendo importante. Várias coisas que eu fazia ali foram fundamentais para eu, como empreendedor na startup. Meus conhecimentos foram muito bons. Aquilo que eu tinha feito em comunidade carente era muito mais difícil, na verdade, do que eu estava fazendo com startup. Essa bagagem de periferia, fazendo milagres todo dia, me ajudou a conseguir empreender com mais facilidade. E aí eu construí uma nova empresa com mais 2 sócios, como eu estou de tempo, chamada Data Máquina, que é uma startup também de tecnologia. Hoje ela está classificada como CityTech, uma empresa de informação ou de tecnologia para a cidade, mas eu não estou trabalhando mais para o governo, estou trabalhando para empresas que têm impacto dentro da cidade, que para isso, para continuar existindo, precisam de dados da cidade, quer dizer, que se beneficiam com esses dados para o processo de gestão, para a implantação, para diferentes frentes. Então, a gente é ainda um time de pesquisadores, então tem bastante gente perdida. Cara, a gente tem de tudo, assim, geógrafo, arquiteto, cientista da computação, matemático, físico. É um time bastante diverso, assim. E a gente tem hoje 4 áreas de concentração que a gente costura com Design Thinking. Então, a gente trabalha com Machine Learning e Big Data, que é o que a gente já trabalhava antes, e um dos meus sócios trouxe essa questão de visão computacional, que é IA aplicado à imagem, e realidade estendida. Então, são outras áreas de conhecimento que a gente atua. E hoje, quando eu chego numa empresa grande, eu vejo, e aí o meu foco, né, nesse sentido, foi tentar encontrar empresas que precisavam se transformar, dada a experiência que eu já tinha do governo antes, assim, né? Então a gente chama essas empresas de empresas não nativas digitais. É tipo empresa que nem o Mackenzie, assim, tem muito tempo de vida, e aí já teve vários sistemas, ou é muito mais difícil você inovar quando você é uma empresa que tem um passado grande. Então nossos clientes, na maior parte das vezes, são isso, ou são empresas que têm, sei lá,
muitas décadas, às vezes centenas de anos, e que passaram na mão de várias pessoas e que têm dificuldade de mudar a cultura interna, e aí a gente ajuda muito nisso através de sistemas. Não é que eles estão fazendo tudo do zero. Esse roadmap do lado direito, assim, desenvolver sistemas, integrar processos, gerar base de dados, automatizar rotinas, usar dados externos e usar inteligência artificial, são coisas que a gente encontra em quase todas elas. Mas quase todas elas conseguem levar até o 3, até o 4. E tem muita dificuldade de contratar o 5 e 6, ou o 4, 5 e 6. E é aí que a gente atua. A gente consegue fazer tudo? Consegue fazer tudo. Mas a gente foca naquilo que é mais difícil, que nos diferencia, inclusive, de outras empresas de tecnologia. Então, hoje, é uma startup que tem 36 pessoas, assim, então tem já um time mais estruturado, e a gente tem 4 anos de vida. Nesses 4 anos, a gente ganhou 3 vezes o prêmio de 100 Open Startups, que está entre as 3 City Techs do Brasil nessa categoria. A gente tem alguns produtos, aqui eu vou mostrar um só deles, para ilustrar um pouco o que a gente faz, que é um produto de georreferenciamento de informação, como eu falei, para tomada de decisão de empresas que precisam, por exemplo, expandir, ou que precisam entender como atuar, que produtos distribuir nas redes e aonde elas estão apoiando. E aí a gente cunhou essa expressão nova que a gente está chamando de Mapalytics, que é ferramentas como o Analytics do Google, mas geoespacializadas para mapas. Assim. A gente entende que isso é um conceito que vai mudar o modelo de gestão e a maneira como a gente atua nos negócios de um modo geral. Isso pensando em varejo, que tem, sei lá, várias lojas para administrar, seguros que têm sinistros ou impactos para conseguir medir, serviços de garantia, então alguns dos nossos clientes são indústrias que precisam ter equipes em campo distribuída para fazer esse tipo de atendimento. E é como a gente oferece isso? É um sistema SaaS, um painel que a pessoa atende, tem um monte de divisão e cálculo que a gente faz para clusterizar e ajudar a tomada de decisão de quem está usando a ferramenta. E aí, com isso, a gente consegue mostrar informação de venda por setor censitário, capacidade de compra, oportunidades que estão colocadas ali, faturamento da localidade. Então, a gente ajuda o cara a setar quanto ele consegue vender naquela cidade de 3 mil habitantes ou na metrópole de 3 milhões, sei lá, numa cidade maior. A gente consegue ajudar a colocar meta interna por produto, enfim, tem um monte de conta assim, para a gente conseguir chegar nesse resultado. Ou dizer aonde que eu instalo assistência técnica e como eu distribuo minha rede para garantir que o NPS do meu atendimento... Vocês manjam de NPS? Acho que vocês têm aula disso, né? Aquele Net Promote Score, que é a nota que a gente dá lá de 0 a 10, se o serviço foi bom ou ruim. Então, se eu tenho um serviço que não está muito bom, o que eu preciso fazer para melhorar? Estou com o meu técnico perto, ele sabe resolver os problemas dos produtos que os meus clientes estão comprando naquela região, ou eu estou mandando um cara que não tem aderência com aquilo que está fazendo, sabe? Então, a gente dá esse tipo de informação e de suporte para indústrias, assim. E é um bagulho maluco, assim, centenas de milhares de dados sendo processados para conseguir entregar isso daí distribuído. Para um cliente só, a gente fez isso daí, assim, mais de 13 mil CEPs georreferenciados, 753 mil CEPs no Brasil, assim. Então, é um volume de cálculo bem grande. E a gente integra com outras ferramentas. Então, a gente junto coloca chatbot. A gente entendeu que não adianta só dizer para o cara depois, no final, olha, está ruim aqui. Que ele voltava e falava, beleza, e como eu resolvo? Então, a gente integrando outras ferramentas, consegue dizer para o cara, está ruim aqui, contrata esse cara para esse lugar. Está ruim aqui, põe esse cara no outro lugar. Redimensiona. Então, a gente entrega soluções bem fáceis de serem acionadas. Já contando um outro caso, a gente fez o primeiro projeto com a AES para dizer aonde eles precisavam instalar os 100 primeiros postos de carregamento de carro elétrico. Então, coisas, inclusive, que não têm histórico, mas que a gente consegue, através de dados, indicar aonde fazer. Ou, nas ferramentas essas mais novas de visão, assim, detectar coisas com imagem. Então, em 3 em movimento, a gente consegue identificar a deformação de vagão, por exemplo. Ou, eu acho esse projeto aqui acho mais fodido, assim, que os trens estão passando a 60 km por hora, tem 2 câmeras, uma de cada lado, o vagão passa e o nosso sistema encontra o conjunto rodante, encontra a pinça de freio, encontra a sapata e mede a sapata. E aí diz para o cara lá, esse aqui está na hora de ir para revisão. Ah, não, esse aqui pode ficar. Então, é um serviço que antes alguém precisava passar
conjunto de roda por conjunto de roda, medindo com o paquímetro para ver se estava abaixo de 6 milímetros. Então, ganho de produtividade, de desempenho muito grande. É isso que a tecnologia tem que fazer, né? Tipo, entregar resultado. Ou, não sei se vocês já viram gente rodando atrás de informação, né? Querendo encontrar um lugar, ou querendo saber se aquele lugar existe. Cara, a gente tem um robô que faz isso no Google Street View, assim. Você nem precisa sair de casa, nem precisa de um drone, nem precisa de um carro rodando. Você aproveita tecnologias que já estão existentes para encontrar residência, galpão, terreno. Para contar um pouco coisas que a gente tem feito, né? Ou outras coisas de visão para carro, sei lá. Então, acho que tem um outro aprendizado, que esse é mais recente, assim. Eu ainda estou nessa empresa, tá? Ela fez 4 anos agora, então não terminei. Mas o que eu já consegui ver? Que time é fundamental. Então, tenham bons times, façam bons amigos, organizem esse network de vocês já dentro da universidade, porque ele vai fazer toda a diferença depois para frente. Eu continuo trabalhando com pessoas que eu gosto, continuo trabalhando com os meus amigos, e sempre que eu estou apertado, a quem que eu recorro? Cara, um amigo. É um amigo que vai me salvar. E é eles que eu salvo também quando eles estão apertados, que essa é uma relação de troca constante. Inovação sem propósito não é caminho para ninguém. Então, tipo, se você não tiver aquele... Não adianta você ir atrás de tecnologia ou ir atrás só de dinheiro. Se você não tiver aquele objetivo de transformar, você não vai alcançar essas coisas que são intermediárias. O percurso, acho que é mais importante do que o resultado até. Então, aonde você quer chegar e como você quer chegar faz toda a diferença. E aí, talvez esse é o meu aprendizado mais, né, de processo com as startups, é cuidado com o dinheiro que você aceita. Né? Porque eu vi um monte de amigos meus pegando o recurso de fundo de investimento sem fazer bons combinados. Eu não estou dizendo que é um recurso ruim, muita gente consegue crescer com isso, mas se você não tiver... Se você não for safo para colocar regras muito claras, a chance... ser sifo, com certeza. A chance de você virar um empregado do seu próprio dinheiro ou do cara que te emprestou o dinheiro é muito grande. E aí você vai se desmotivando, perde o propósito, entende que aquele não é o sentido e sai, né? E larga aquele sonho que você tinha. E tem gente que consegue depois construir outro, tem gente que não consegue, que se perde pelo caminho e vai fazer outra coisa. Então, tomem bastante cuidado com o dinheiro que vocês pegam, porque ele não é normal. É isso. Parece que não foi tão bom, né? Tipo, acho que esse momento de clímax não foi tão bom, né? Era para ser um momento assim, tipo de... Mas aí todo mundo ficou quieto. Assim. Não, mas é normal. Pessoal, quanta coisa bacana, né? Que pode ser feita e a gente não percebe as transformações que a gente pode fazer. Mas ele falou algumas coisas que são... Primeiro que eu não sabia, mas uma empresa que eu trabalho há muito tempo consumiu dados desse último que você falou de... É uma rede de varejo que tem todo o entorno para saber pontos, etc. E eu lembro muito. A minha filha foi para Dublin estudar muito tempo atrás. E aí eu lembro que, conversando com ela, ela falou assim, pô, mas você não... Filhota, você tem que coisa... Não, pai. O ônibus vai passar daqui a 3 minutos, ainda dá tempo, que é só eu descer e falar. E eu falava assim, porra, aqui a gente tem que ficar meia hora parado, tal, não sei o quê, né? Isso muda a vida da gente. Então, quanta coisa dá para se fazer. Agora... Eu quero contar um segredo para vocês. Vocês gostaram? Viram quantas coisas vocês podem ter? E se eu contar um segredo para vocês? Que o Ivo é um professor, doutor da Faculdade de Arquitetura do Mackenzie, veio com esse papo furado que não precisa de conceito, que não precisa de teoria, tal, mas arregaçou as mangas. Então, eu queria mostrar para vocês, essa é a mágica que o Nabil e eles combinaram, ele combinou, que é de mostrar para vocês que o conhecimento vem daqui. Entendeu? É incrível, mas eu, de fato, sou professor, estou aqui no Prédio 9, engrenei a Amanda até que ficou... você vai chegar por qual portaria? Eu venho de bicicleta, estava tomando banho aqui antes de chegar. Para vocês entenderem que, cara, tem professor da casa que faz realmente muita coisa, e aquilo que você vê fora, às vezes está construído aqui dentro. Se você não construir essa rede, você nem fica sabendo disso. Né? O Ivo, como eu, é um mackenzista, que eu já ouvi. Eu ia falar, Ivo, eu vou falar o seu Lattes, coisa. Ele falou, não fala não, combinei e tal, não sei o que, beleza. Mas o Ivo, pelo que eu vi, ele fez a graduação, fez o mestrado e o doutorado aqui. E eu vou fazer 44 anos de Mackenzie, de aluno, estudando aqui, em janeiro do ano que vem. Eu também, além de professor, trabalho, né, que é uma pergunta que eles sempre fazem para a gente. Né? E isso mostra para vocês que os contatos a gente faz daqui. O que ele falou do time é a coisa mais importante que a gente tem. Você sabe aqui na faculdade o cara que trabalha, o cara bom para chopada, mas que não é legal para trabalhar. Você sabe aquele cara, você conhece todo mundo.
E é isso que você vai levar para a vida, essa rede mackenzista que vocês estão fazendo. Então, vocês têm que aproveitar muito isso daqui. E agora eu quero saber se alguém tem alguma pergunta. Pode falar. Ele vai entregar o microfone. Você vê que professor também é gente, né? E ontem eu vi assim para a palestra. Foi? Acho que foi. Bom, primeiro agradecer, o conteúdo muito bom. E eu tenho 2 perguntas para fazer para você, professor. A primeira é... Eu já fui até promovido, agora eu virei professor de novo. Ó. Eu acho que é um título mais respeitoso. Total, não estou brincando. Como você ou vocês sabem a hora certa de vender a empresa? Uma curiosidade que eu tenho. E a outra pergunta, já engajando para caso for passar o microfone, eu queria uma dica sua para tirar a ideia do papel e colocar na prática, né, na vida real. Legal. A gente, cara, não dá para saber a hora de vender. Assim, a gente tentou, a gente ia se aproximando de investidores e tentando entender se tinha alguém que traria valor para o nosso negócio. E aí a gente recusou algumas oportunidades, tentou fechar alguns e foi recusado, então a gente tomou portada na cara também. Em algum momento apareceu um cara que falou, olha, eu quero, mas eu não quero ser sócio, eu quero ter a empresa. E aí a gente falou, putz, a gente está meio batendo no teto, então, como a venda para governo era muito difícil, a gente entendia que a gente precisava de um investidor ou um parceiro, alguém que trouxesse uma experiência que a gente não tinha para superar essas dificuldades. A gente queria que isso daí viesse como um investimento, né? Alguém que traz esse conhecimento, que põe um pouco de dinheiro, ou que só traz o conhecimento. A gente tentou, inclusive, trazer um vendedor, né, um sócio vendedor, e ele estava atuando, foi ele um dos que articulou esse processo. Mas aí é um pouco assim, não sei se já ouviram essa expressão, que é entrar na jaula com o macaco. O que você vai fazer? Cara, você vai fazer do jeito que o macaco quiser, cara. Então, o cara fala para você, olha, eu quero comprar a empresa inteira. A gente falou, bom, que opção a gente tem nesse momento? Se a gente fechar essa porta, temos muitas outras abertas, quanto a gente já tentou, e aí na hora de balancear, alguns dos sócios já queriam fazer outra coisa, porque é uma realidade desgastante, e aí a gente falou, bom, beleza, vamos vender. Eu ainda fiquei mais um ano na empresa como parceiro, né, colaborador, a gente ganhou uma sociedade, uma parte das ações dessa empresa onde a gente entrou, mas depois entendi que a empresa já era muito grande, tinha muito tempo de história, não era meu percurso, assim. Então é difícil saber a hora certa. Deu certo, era a hora certa, assim. Em relação a tirar a ideia do papel, assim, acho que tem que pôr a mão na massa, primeira coisa. A gente tem muito medo de pôr a mão na massa aqui na universidade. A gente tem medo de fazer de verdade. E medo de todos os lados, tanto de vocês quanto dos professores, assim. E eu digo isso com tranquilidade. Eu também dou aula de empreendedorismo aqui. Vocês devem ter tido ou vão ter aula de empreendedorismo. Sabe quando a gente faz aquele canvas bonito e o professor fala do MVP que você tem que colocar em ação? Vocês tiveram isso? Não? Então, você vai encontrar um problema e vai querer construir uma oportunidade de negócio. A maior parte dos alunos, e até às vezes os professores, entendem isso como um exercício. Eu não, cara. Eu falo, vai lá vender de verdade. Você acha que dá para vender sanduíche aqui dentro do Mackenzie? Vai lá e tenta. Eu tenho casos incríveis de negócios que começaram aqui com gente... Alguns deram mais certo, outros deram menos, mas com gente que vendia bala, vendia sorvete, começou a prestar serviço aqui dentro, fez de verdade. Então, sair de dentro da cadeira e testar, eu acho que é o primeiro passo para você conseguir implementar. Assim. Então, ter essa disposição por fazer já tirar o negócio do papel. Você conseguiu fazer um pouquinho, ganhou um pouquinho de dinheiro, provou aquele valor, aí você vai encontrando caminhos para superar as outras dificuldades e fazer o seu negócio evoluir. Mas sem testar de verdade, tirar o dinheiro da mão da outra pessoa, você vai continuar só com uma ideia, assim, você não vai conseguir evoluir. Acho que uma coisa importante que o professor falou é que às vezes vocês criam uma desconexão entre a universidade e a vida profissional. Então, vocês acham que, como ele falou, que aquele trabalho que vocês estão fazendo em projetos empreendedores, é um trabalho para passar, mas eu estou trabalhando ali. Então, quando você não conseguir conectar, que, de repente, de um trabalho seu, você pode mudar a sua vida, aí vai continuar nessa questão, entendeu? A gente tem que conectar que coisas que a gente faz aqui
mudam a sociedade lá e mudam a nossa vida. Eu tenho uma dúvida, professor. Primeiro, muito obrigado pela palestra. Mas como que é esse percurso todo para poder vender para o governo? Imagina eu que seja um inferno, porque é burocrático, tem... Olha, agora não pode, estamos sem orçamento. Como que é toda essa novela? Cara, é assim, vender para o governo tem regras muito claras e precisa ter mesmo para tentar evitar abusos. Tá? Então, é tipo a licitação, é pregão eletrônico, tem jeitos de vender muito claros. Só que, assim como acontece em grandes empresas também, que tem compliance muito claro do que tem que fazer, quando você espreme muito a forma de vender, você restringe quem pode fornecer. O governo empurra o risco para longe do governo. Então, quando você avalia o capital que a empresa tem, quando você cria um pregão para várias empresas competirem, quando você baliza uma série de normas para isso acontecer, você está colocando para fora oportunidades de compra de empresas que não têm nada disso, mas que podem ter diferenciais. Estou falando claramente das startups. Assim. Startups têm muita dificuldade de vender para o governo, justamente porque não tem capital nenhum, às vezes não tem nem produto, tem só conhecimento para fazer isso. E como o governo é avesso ao risco, tem muita dificuldade. Por sorte, muita gente no governo percebeu isso, que não dá, e não é só no movimento brasileiro, é um movimento mundial. Não dá para inovar em questões governamentais se você não tiver o governo aberto a tomar risco e participar desse processo junto com as empresas, com as startups, para construir junto. E aí tem iniciativas dos governos que ajudam nesse processo. Então, a gente participou de um laboratório de inovação em mobilidade aqui em São Paulo, chamado MobLab. Então, o que o MobLab fazia? Incubava startups, assim como a incubadora aqui do Mackenzie, e aí propiciava que o contato com os órgãos, o conhecimento e editais específicos permitissem contratações mais claras. A gente ainda tem organizações... O MobLab não existe mais, mas a gente tem outras organizações que existem, tipo Pátio Digital, tem várias iniciativas em diferentes estados facilitando isso. Esse movimento acabou se constituindo numa nova legislação para a contratação, que tem como base o governo apostando em formas seguras de contratar risco. E é importante, porque o governo é muito forte e precisa contratar risco. Eu vou trazer um exemplo que vai ficar claro para vocês. Assim. Podia ser da área de tecnologia, mas eu vou trazer da área biológica. Quando o governo encomenda uma vacina, uma nova vacina, imagina que tem uma coisa. Vocês acham mesmo que o pesquisador tem 100% de certeza que vai entregar? Não tem, mano. Ele vai ficar testando lá no laboratório. Então, pode ser a Fiocruz, pode ser o Butantan. Ele tem, quando a vacina é nova, não quando está produzindo uma já existente, quando é uma vacina nova e que o governo vai atrás de fazer, como governos fizeram na pandemia, né, colocaram dinheiro em pesquisa e tecnologia para conseguir desenvolver soluções, o cara do outro lado não sabe. Aí, o que o governo faz hoje? Ele combina marcos. Então, tipo, olha, eu te dou X para você levar até essa etapa. Nessa etapa, a gente vai avaliar de novo. Se você conseguir entregar os resultados, eu te dou mais X e a gente vai até a próxima etapa. E aí, o que você consegue? Reduzir o risco. Né? Então, se eu fui até aqui, não deu certo. Beleza. Então, gastei só esse pouquinho de dinheiro, não contratei um projeto de uma vacina que ia ser não sei quantos milhões e depois, no final, descobri que não ia dar. Eu gastei só 500 mil. Aí, putz, gastei 500 mil e deu certo, então eu vou para a parte do 1 milhão, e depois vou para a parte do 5, e vai crescendo até se tornar um produto industrializado. Então, foram desenvolvidas técnicas, tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista de gestão, para que esse risco tecnológico fosse possível de ser tomado. Ainda assim, o servidor público é o cara que, a coisa que ele mais admira é o crachá dele. Então, ele não quer tomar risco. Então, tipo, é muito difícil, assim, é uma cultura que precisa ser vencida. Mas, por sorte, quando você vai entrando dentro desse meio, você vai também vendo que tem gente construindo ferramentas, que outras coisas estão sendo construídas para dar certo. Assim. Então, acho que se você tiver interesse em fazer isso, eu te aconselharia, por exemplo, ir para perto dos órgãos que incubam ou criam redes para inovação em áreas específicas, não? Educação, transporte, coisas desse tipo. Mais alguém, pessoal? Não?
Eu tenho uma pergunta, posso? Por favor. Quando você vai montar uma startup, você é um time multidisciplinar, né? E aí você tem um cara do código, você tem um cara do design, aquela coisa toda. Como é que arruma isso daí? Ó, eu vou ter 70, você vai ter 5, você vai ter 10. O que é o mais importante? É o código, é a ideia? Porque ideia é uma coisa, né? Agora, inovação é outra, né? Eu acho que não tem receita. É assim, eu gosto de arrumar com cerveja. Tipo, eu junto todos os negócios, todos os meus negócios começaram no bar, assim, tipo, chamando, alguém tinha uma ideia ou eu tinha uma ideia, e ter ideia não vale nada, pessoal. Tipo, ter ideia, cara, tem um monte de ideia aí parada, um monte de gente jogando ideia fora. Eu mesmo dou 10 ideias para vocês. Não vale nada. O que vale? Executar. Então, você tem que ter gente boa, não em ter ideia, tem que ter gente boa em pôr para rodar, em executar. E aí é isso que você tem que se aproximar, assim, é isso que tem que trazer para perto. E aí, é uma negociação. Posso contar como a gente fez, né? Na minha primeira startup, bom, na ONG, todo mundo ganhava a mesma coisa. E eu faço parte de algumas cooperativas, eu ainda sou sócio de uma cooperativa de entregadores de bicicleta. Sou cooperado lá da Giro Sustentável. Não ganho nada, não retiro nada. Lá eles recebem todo mundo a partir do quanto eles trabalharam. Esse é o modelo mais fácil. Todo mundo tem direito a voto para tomar decisão, mas você recebe o tanto que você trabalhou. Alguns recebem mais, outros recebem menos. O trabalho é distribuído igual. De fato, quando a gente está numa empresa, é diferente o tempo que você entra e o risco que você está tomando para entrar e também o seu conhecimento. Na primeira, a gente começou igual e foi desigualando à medida que as pessoas estavam mais dedicadas. Então, a gente começou igual, vamos todo mundo mais ou menos igual entre os sócios. Para falar a verdade, eu acho que eu tinha um pouco menos, mas eu já era menos dedicado no começo. Então, mas essa era um pouco a regra. Tinha a ver com o quanto era impactante o seu trabalho, mas também com o quanto você estava dedicado à empresa. E talvez um instrumento legal assim para medir é que tem que ficar ruim para todo mundo. Tem que ficar? Ruim para todo mundo. Porque assim, se está bom para alguém, tem alguma coisa que está desbalanceada, entendeu? Então, quando está todo mundo assim meio... tá bom, vai. Tipo, não vou largar por causa disso, mas também não está 100% confortável, é porque está mais ou menos equilibrado, entendeu? Então, assim, se está muito bom para alguém, tem alguma coisa que tá errada, isso vai dar ruim lá na frente. Nessa mais recente, eu comecei com um sócio, e aí a gente dividiu metade. Para falar a verdade, no começo nem era metade. Ele tinha mais porque ele estava mais dedicado, mas aí eu consegui reverter isso estando mais dedicado. E tinha um combinado já claro desde o início em relação a isso. E aí, depois para frente, a gente foi trazendo, a gente trouxe um mentor que a gente tem, um pesquisador muito sênior, assim, que a gente acha que para a gente é muito importante, que ele traz muito resultado. Ele nem queria uma parte muito grande, mas a gente fez força para ele ter uma parte maior. E hoje, para todo mundo que cumpre um tempo de empresa e que a gente entende que está trazendo resultado, a gente compartilha parte das ações, né, uma porcentagem da empresa. E aí, agora, nessa última empresa, nessa startup agora, a gente está mais maduro, eu acho, nesse modelo de gestão. Então, desde o início, a gente já tinha um plano de o que a gente ia deixar para os outros, o que a gente ia ter, e, inclusive, eu já sei quando eu vou sair. Assim, eu tenho uma meta clara de quando é que eu preciso pular fora da empresa, tanto em tempo quanto em faturamento. Então, sei lá, hoje eu estou mais ou menos na metade dessa jornada, a gente fez 4 anos, a ideia é sair em até 6, hoje a empresa fatura 2,5 milhões e eu preciso sair quando ela estiver faturando 5. Então, nessa transição, eu sei que eu vou estar num tamanho e vou ter um valor e vou ter uma quantidade de ações que me permitiria ou sair da operação no dia a dia ou, de fato, vender, né? Não estar mais ligado e construir outra coisa. Porque eu sei que, nesse tamanho, eu vou começar a atrapalhar de novo. Porque eu sou o cara de outra descoberta, de fazer diferente, eu sou o cara criativo desse processo, que no início é importante. Mas depois, e isso foi um puta aprendizado, eu atrapalho. Eu sou um puta pé no saco. Assim, tipo, é difícil mesmo. Então, ter essa consciência me ajudou a entender que eu levo até um lugar e depois, ou eu preciso me transformar, então eu preciso mudar mesmo, e aí nesse momento não estou muito afim, quem sabe para frente eu esteja, ou então eu preciso sair para benefício do negócio, encontrar alguém para estar no meu lugar, que seja mais preciso, que goste do detalhe, que seja hiperfoco, né? Que é tipo habilidades na verdade são
Então, são não nem habilidades, mas são competências socioemocionais, bem na direção do Max Teller, que a gente tem aqui, que eu não tenho tão desenvolvida, eu precisaria desenvolver. Eu tenho outras, né? Então, no meu hall de competências, eles servem mais para o início da startup do que para o final, mas ter essa consciência acho que é importante para conseguir entender qual é o papel e aonde... Isso é o mais importante, é você saber aonde que você desempenha. Você gosta mais de guerrilha do que de guerra. Exatamente, exatamente. Tudo bem, pessoal? Então, uma salva de palmas para o Ivo, agradecendo muito esse... Obrigado.